Olá, bem-vindos ao Pode Fungar, um podcast sobre esses seres incríveis que são os fungos. Eu sou Ana Cristina, sou formada em bacharelado e licenciatura em Ciências Biológicas pelo Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo e sou aluna de Jornalismo Científico do curso desenvolvido pelo CEPID Neuromate. Hoje, convidei a Sara para conversarmos um pouco sobre essa nossa paixão ecológica. Olá a todos, eu sou a Sara, também sou formada em bacharelado e licenciatura em Ciências Biológicas pelo Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo e atualmente eu sou professora voluntária no cursinho popular Florescer Dan Rodrigues. O universo dos fungos é incrível, extremamente vasto. E mesmo assim, é pouquíssimo estudado. Como que tá a micologia no Brasil nesses últimos tempos? Bom, existem muitos pesquisadores, sim, trabalhando com fungos atualmente no nosso país. Muita pesquisa de base ainda precisa ser feita na micologia, então isso significa que ainda tem muito a estudar e descobrir da diversidade dos fungos e de todos os grupos do fungo no nosso país. E aqui a gente está numa região muito privilegiada em questão de grupo de estudo. Aqui a região sudeste, o estado de São Paulo tem grupos de pesquisa bem fortes, o que é muito importante, mas infelizmente na educação básica os fungos ainda são pouco incluídos, concordando. Concordo bastante. É extremamente raro você encontrar algum documento BNCC que mencione os fungos, e quando são mencionados é de uma forma extremamente superficial, sendo que é um grupo enorme, extremamente diverso e muito importante. E está completamente no nosso dia a dia. Sim, então eu acredito que tem até uma desconexão entre o que tem sido descoberto mais recentemente por esses pesquisadores e o que é descoberto e discutido e ensinado em sala de aula. Então, ao mesmo tempo que ainda tem muito a ser descoberto, tem muito sendo pesquisado atualmente, tem pouco sendo ensinado nas escolas, né? Então, é muito importante ter esse conteúdo sendo passado adiante para outros espaços, em outros momentos e com outras faixas etárias, já que os fungos estão presentes em todas as vidas, né? A vida de todo mundo tem um pouco de fungo. É por isso que na faculdade eu e a Sara desenvolvemos diversos projetos diferentes sobre fungos, voltados para o ensino formal, não formal, educação ambiental, divulgação científica. E hoje resolvemos compartilhar um deles com vocês. É uma historinha de minha autoria que pertence a uma sequência didática mais ampla que se chama Olhando Mais a Fungo, desenvolvida também pela Beatriz Silveira Félix, Bruna de Paula Stricker, Luigi Pietrafeza dos Santos Eugênio e Pedro Henrique Moreira de Souza. A atividade foi idealizada para educação não formal, mais especificamente para a estação biologia, que recebe visitas escolares no IB-USP, mas a atividade também pode ser adaptada para outros espaços. O público-alvo são alunos do Ensino Fundamental 2, que já reconheçam a célula como unidade formadora dos seres vivos e que estejam compreendendo o papel dos fungos no ecossistema. Então, vamos olhar mais a fundo. Depois de longos dias chuvosos, finalmente o sol se fez presente no sítio de Dona Lara. Ainda bem. A Lana não aguentava mais permanecer em casa. Afinal, viera para o sítio da sua avó para se divertir. O sol brilhou em tons de liberdade, enquanto a Lana corria até o grande pinheiro que ficava perto do bosque. Mesmo de longe, ela já avistava seu destino. Lá, entrelaçado ao galho mais firme da árvore, estava seu balanço preferido. Quando chegou, a menina se deparou com algo estranho crescendo ao lado da raiz do pinheiro. Era vermelho e com bolinhas brancas, e estava bem no caminho do balanço. Ela logo retirou aquilo da terra e prontamente levou a criatura estranha até a sua avó. Dona Lara estava cuidando da sua horta, guerreando contra folhas salpicadas de marrom, quando a neta chegou exaltada. Olha, vó, esse bicho estava atacando pinheiro. Bicho não, querida, isso é um cogumelo. É um fungo, não um animal. Eca, um fungo do mal. A avó sorriu e pegou o fungo das mãos da menina. Os fungos são muito importantes e participam de diversas relações na natureza. Os fungos não são maus e nem bons. Cada um tem uma relação diferente com outro ser. Por exemplo, esse fungo que você pegou se chama Amanita muscaria. Quê? Que nome complicado. É mesmo, está em latim. Esse fungo ajuda os pinheiros a conseguirem mais água e nutrientes. Já quando os humanos consomem esse cogumelo, podem ter alucinações e até mesmo morrer. Eu disse que era do mal.
Alana resmungou e depois apontou para uma estrutura circular na base branca do cogumelo. Isso parece um guarda-chuva. Ela levantou o dedo e indicou a parte vermelha. E aqui parece que ele está usando uma touca de bolinhas. É quase isso. O nome da base do cogumelo é estipe. Em algum deles podem ter esse anel em volta. Já a touca é chamada de chapéu. Parecido, né? Veja, dentro dele há várias fileiras. Essas são as lamelas. Essas parecem um leque. E é aqui que o fungo libera seus esporos. Quando eles chegam ao solo, com boas condições, podem germinar. Ah, como a semente de uma planta. Não exatamente, porque fungos não são plantas. Vem, vamos procurar mais alguns fungos por aqui, depois de lavarmos as nossas mãos. Dona Lara colocou o cogumelo no chão, ao lado de uma alface descontente, enquanto a Lana disparou na direção da casa. Dias chuvosos e ensolarados depois, a Lana correu animada para o balanço. Novamente sua brincadeira foi interrompida por um cogumelo vermelho com bolinhas brancas. Ah, não, mas de novo? Enfesada com um fungo que crescia no seu lugar preferido, a menina disparou na direção da horta. Dessa vez, Dona Lara foi escoltada até o pinheiro. Olá, vó. Eu arranquei, ele tá ali de novo. Uai, é porque o fungo ainda tá ali. Mas como? Se eu tirei o cogumelo da outra vez? O cogumelo, minha filha, é só uma parte do fungo. Bem, vamos olhar mais de perto. Dona Lara se ajoelhou na terra ainda úmida, ao lado do cogumelo carmim. Fortemente armada com uma pá de plástico, a mulher retirou a terra ao redor do fungo. Lembra que os cogumelos produzem esporos? Quando germinam, eles formam fios microscópicos, conhecidos como hifas, que formam uma grande rede entrelaçada. Observe. E esses fiozinhos são fungos, vó? Alana se ajoelhou e estreitou a vista para tentar encontrar aquelas tais hifas, mas não conseguiu ver nada além da terra. E uma minhoca muito irritada por ter encavucado a sua casa. Uhum. Para formar um novo cogumelo, é preciso que incorra um encontro de hifas. Ah, então por isso que nasceu outro. Mas, vó, se o micélio é o fungo, o cogumelo também tem hifa? Que tal abrirmos esse aqui para dar uma olhadinha? Dona Lara escolheu com cuidado uma das ferramentas do seu avental de jardim. Sob os olhos curiosos da neta, a senhora cortou o grande cogumelo ao meio. O corpo do cogumelo é formado por hifas bem organizadinhas. Quando ele está grande, forma esporos através do processo de esporulação. Um nome difícil, né? Sabe o que acontece depois? Hum. Se estiver quentinho e úmido, o esporo vai germinar e começar tudo de novo, eu imagino. Ah, aprendeu direitinho. Agora você já sabe o ciclo de vida de um cogumelo. Bom, o básico, pelo menos. O básico? Tudo a seu tempo, meu bem. A mulher retirou suas luvas de jardinagem e se levantou, ajudando a neta a fazer o mesmo. Ô, vó, como que a senhora sabe tanto sobre fungos? Ah, minha filha, aprendi uma visita que fiz com a escola, mas isso já faz muito tempo. Dona Lara sorriu. E agora, que tal mais uma visita ao jardim? E assim acabou nossa história, com a avó e a sua neta indo ao jardim procurar mais fungos. Essa história ela tem outra parte que segue mais entrelaçada à atividade, tem outros recursos físicos, então seria necessário ter outros recursos à mão para a gente dar continuidade, mas é uma amostra do que a gente fez tentando levar mais dos fungos para uma situação de ensino. E a gente tentou construir uma história que fosse um exemplo do dia a dia e que a gente conseguisse entrelaçar também com o que a gente tinha disponível, porque nós pensamos inicialmente em fazer essa atividade na estação biologia. E que geralmente, quando os grupos escolares vão lá, eles também participam de visitas ao jardim. A visita ao jardim do final da história ia se seguir com uma visita física ao jardim do Instituto. Pessoalmente, eu achei uma ideia muito interessante, que a gente conseguiu pegar vários tipos de recursos. Tinha uma parte também com imagens, um cogumelo 3D, com várias partes táteis também, para ser acessível também a pessoas com deficiência visual. Então, tinha uma atividade de conectar os nomes, colocar o que era cada coisa e tudo isso, além de ser 3D, também tinha a tradução em braille. O cogumelo 3D era o ponto alto para mim. Gosto muito do cogumelo 3D.
Eu fiquei muito empolgada com o nosso resultado final, com o processo. Eu tinha esperança de conseguir aplicar essa atividade. Ela ficou super completa em si mesma. Foi muito legal, mas eu queria ter aplicado. Acho que tem uma lacuna quando a gente constrói diversos PCCs, diversas estratégias didáticas, e a gente não consegue aplicar, não consegue levar para frente. Nas matérias de licenciatura, mesmo as professoras comentam isso, que a gente cria um arsenal imenso de ideias, de atividades nossas, dos outros colegas na faculdade, e que a gente tem que utilizar isso. A gente tem que mostrar para outras pessoas, compartilhar, para ideias não serem apenas ideias, projetos serem realmente aplicados e efetivamente ter alguma mudança, né? Sim. Porque senão a gente não ultrapassa a barreira que a gente comentou no início da conversa, que realmente tem muita coisa sendo desenvolvida, sendo descoberta, sendo pesquisada, mas isso não chega no momento da aplicação. Tem até os recursos, os materiais disponíveis, o roteiro, toda a ideia da sequência didática, e falta colocar em prática. Mas é uma boa que a gente já tem esses materiais à disposição também. Eu acho que a gente sai com isso na manga para aplicar assim que a gente tiver oportunidade na nossa carreira. A nossa atividade ela tem uma boa chance de ser interdisciplinar. Participar de um momento de contação de história, de uma aula de artes, de uma aula de língua portuguesa, talvez alguma atividade de interpretação, igual a gente fez aqui, de personagens, não só para escutar a história, mas para dar vida para a história. Que é uma boa ela ser interdisciplinar, ela ter essa característica interdisciplinar, porque como os fungos não têm espaço nos documentos como a BNCC, por exemplo, para uma aula exclusiva de fungos dentro da matéria de biologia, então, com essas características interdisciplinares, os fungos podem ter espaço não só dentro da biologia, podem encontrar espaço em outras matérias também. Muito bem pontuado, Sara. Obrigada, Ana. Que saudade de olhando mais a fundo. É muito bom. E como eu disse anteriormente, esse foi um dos projetos que a gente fez com fungos. Eu gosto muito dele, mas o meu preferido, na verdade, é o Fungusp. Eu e a Sara fizemos um levantamento dos macrofungos em torno do Instituto de Biociências da USP. Foi um projeto muito legal, foi muito enriquecedor. A gente coletando os fungos e depois identificando diversos grupos que a gente fez de uma forma totalmente megalomaníaca. A gente queria abarcar todos os fungos, como os nossos colaboradores, pesquisadores, professores, micólogos, nós fomos atrás para pedir ajuda, alguma orientação, falaram que nós queríamos abraçar o mundo. Mas é que o mundo dos cogumelos é tão vasto, tão rico, tão interessante, que realmente é muito difícil você escolher só um, sendo que todos são legais. Você vê um fungo coraloide do lado de um agaricária, de um cogumelo típico, e eu vou querer identificar os dois, Por que não os dois? Porque eu tenho que escolher um só. porque não todos, mas são grupos muito diversos, são linhagens muito extensas, com a taxonomia muito complicada. Você precisa de métodos de identificação muito precisos. Às vezes a diferença entre uma espécie e outra é uma característica do esporo que você só consegue ver bem em um tipo específico de microscopia. Então, abraçar o mundo significa que você vai generalizar algumas coisas, você não vai se aprofundar, você não vai chegar a nível de gênero, às vezes, espécie, muito menos, mas a gente tentou. Então, o Fungusp, ele é um catálogo especialmente para divulgação. Ele tem o seu caráter de pesquisa acadêmico para mostrar a diversidade, mas a gente não conseguiu descer muito na classificação taxonômica justamente por isso. E tudo bem também, porque ainda tem muita dúvida sobre classificação dos fungos. Tem muitas relações ainda incertas. Tá liberado olhar para um coreloide, olhar para um cogumelo e querer pegar os dois, porque no fundo é tudo fungo mesmo, então a gente tinha um sonho e a gente foi atrás. E o Fungusp, ele é único, assim como olhando mais a fungo, mas ele também é uma tentativa de olhar mais a fungo. Ele é válido igual e ele também tem essa característica de poder ser muito interdisciplinar, eu acredito. Com certeza, isso certamente. E é sempre bom lembrar do querido Alexopoulos, foi um grande micólogo, escreveu livros que são base de referência na micologia, que ele fala justamente para os estudantes não se desesperarem quando eles estão tentando identificar que
não são caixinhas. Você quer encaixar aquele cogumelo que você está vendo naquela classificação, mas o cogumelo ele não tem por que se encaixar naquela classificação que os humanos criaram arbitrariamente olhando o modelo. Então, se o esporo dele não coincide exatamente com a imagem que você está vendo no livro, não é para você se desesperar, tá tudo bem. Então, o Alexopoulos ficou ressoando na nossa cabeça enquanto a gente fazia esse trabalho, tentando nos acalmar. Muito. Foi sim desesperador, Alexopoulos. Você devia ter dito isso antes da gente abraçar a cidade universitária inteira. Mas depois ele acendeu uma luz no fim do túnel e disse: tudo bem, vocês podem olhar tudo. É para olhar tudo? Os fungos eles não estão nem aí para as listas que vocês estão utilizando, para as chaves, elas são muito importantes para a gente identificar, mas nada é fixo. Então, olhe mais a fundo. Olhe mais fungos. E só um último comentário que você disse, realmente a gente queria abraçar a cidade universitária inteira, todos os grupos, todos os fungos. A gente depois se restringiu, mas foi uma experiência muito incrível. Eu tenho muito orgulho que a gente fez isso, que desde o começo da faculdade a gente falou, seria muito legal fazer isso, né? E a gente foi lá e fez. E a gente foi lá e fez, então a gente foi atrás. E realmente foi muito legal fazer isso. Mesmo que ainda esteja se desenvolvendo cada vez mais a micologia no Brasil e que não são todos os lugares que já está desenvolvido, que tem laboratórios, que tem professores, ir atrás conversar com outras pessoas. É uma rede micelial muito extensa, as pessoas gostam muito do que elas fazem, elas são muito boas no que fazem. E todo micólogo sabe a importância de se expandir essa área de conhecimento. Então, se você tem interesse na área de micologia, mas na sua cidade não tem laboratórios para isso, não tem grupos de pesquisa, tem diversas iniciativas ao redor do Brasil, à distância mesmo. Não só acadêmicas, mas a gente estava conversando antes que tem podcasts agora falando sobre fungos. Tem um mundo muito vasto de micólogos e apaixonados por cogumelos, apaixonados por fungos, Os cientistas cidadãos. os entusiastas no assunto. Então, você não está sozinho. Então, se você quer continuar estudando os fungos da cidade universitária e complementar o Fungusp, se você quer ajudar no iNet, se você quer ouvir podcast de fungos, se você quer sair aí na praça da sua casa, olhar no vaso da sua planta no seu quintal, tá permitido. Pode fungar. Muito obrigada e tchau, tchau.